Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Quinta-feira, 7 de janeiro de 2021. Vamos com as principais notícias do dia no mundo do esporte. Começo falando sobre Libertadores da América. O Santos entrou em campo em La Bombonera e saiu reclamando da arbitragem. Com razão, um pênalti claro cometido por Izquierdoz em cima de Marinho não foi marcado pela arbitragem, que nem sequer checou no VAR. Com isso, o resultado final ficou em 0-0 e o Santos decide agora em casa, na semana que vem, quem vai para a grande decisão da Libertadores da América. Enquanto isso, na terça, tem a definição também de quem avança entre River e Palmeiras. Este sim, já bastante encaminhado. O Palmeiras venceu fora de casa por 3-0, então tá bem próximo da final da Libertadores da América, hein? Falando sobre Brasileirão, grandes jogos nesta quarta-feira. O Botafogo perdeu em casa por 2-0 para o Atlético Paranaense e vai dando cada vez menos esperança ao torcedor de uma possível permanência na Série A. Tá complicadíssima a situação do Botafogo. O Grêmio venceu em casa 2-1 em cima do Bahia. O Sport venceu por 1-0 a equipe do Fortaleza e o Coritiba perdeu em casa no duelo contra o rebaixamento, 2-1 para o Goiás. O Flamengo perdeu de virada para o Fluminense no Maracanã e perdeu a chance de encostar de vez no São Paulo, que também perdeu e perdeu feio, 4-2 para o Bragantino no Nabi Abichedid, em São Paulo. Jogam hoje, quinta-feira, às 19 horas, Ceará e Inter no Castelão e Atlético Goianiense e Vasco, às 9 da noite, no Antônio Ascioli, em Goiás. Na segunda-feira, dia 18, é a vez de Clássico Paulista, Palmeiras e Corinthians. E no dia 27 de janeiro, Atlético Mineiro e Santos completam a 28ª rodada da competição. Na tabela, apesar da derrota, o São Paulo segue com 56 pontos, 7 a mais que o Atlético Mineiro, que vem em segundo. O Flamengo também tem 49 pontos em terceiro lugar. O Grêmio encostou e promete também brigar pelo título. Agora tem 48 pontos. Inter 47, Palmeiras 44, fecham o G6. O Fluminense em sétimo tem 43 e não pode sair dessa posição na próxima rodada. Encostou também de vez no pelotão de elite e pode, inclusive, dependendo dos resultados, entrar no G6 na próxima rodada. O Santos tem 39, Corinthians também 39, Atlético Paranaense 37, Ceará 36. O Bragantino tem 34 pontos, assim como o Dragão Goiano. Sport 32, Fortaleza 31 e Bahia 28. O Bahia pode inclusive entrar no Z4 nesta rodada, caso o Vasco vença, o mesmo empate hoje. O Cruz Maltino também tem 28 pontos e é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Goiás 26 pontos, Botafogo 23 e Coritiba 21 completam a tabela de classificação. O Goiás ganha uma sobrevida, inclusive dependendo dos resultados pode ter alguma chance matemática, apesar de ser pequena, de sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. Enquanto isso, o Botafogo pode ter a diferença aumentada aí para 8 pontos caso o Vasco vença hoje. E o Coritiba então nem se fala, pode chegar a 10 a diferença do 16º para o 20º. Situação complicadíssima tanto para o Alvinegro Carioca quanto para o Coxa. Falando mais sobre os jogos de ontem, Fred vibrou com a virada tricolor, que na opinião dele foi merecida. Abre aspas, muito orgulhoso pela nossa vitória. Depois de um primeiro tempo ruim, no segundo a gente acordou. O Ailton pediu para o nosso time começar a jogar. Começamos a pressionar o Flamengo, conseguimos ser bem superiores no segundo tempo. Bola na trave, pressão, foi mais do que merecido esse resultado, essa vitória de virada, fecha aspas, declarou via assessoria do clube Fred, e foi substituído no segundo tempo e apareceu muito pouco ao longo da partida, dizendo aí que a vitória do Fluminense foi merecida pelo que fez o time na segunda etapa. Falando sobre o líder São Paulo, a atuação desastrosa na noite de ontem é um alerta de que o campeonato ainda não acabou e não é hora para descansar. O São Paulo esteve irreconhecível em campo. Time confuso, defesa frágil, entregando gols com facilidade, como foi visto no vexame contra o Mirassol no Paulista ou quando foi atropelado pela LDU em Quito, na Libertadores. Eram outros tempos, mas não há tanto tempo assim.
São Paulo voltou a mostrar um futebol muito ruim, parecia não estar em campo e Diniz tem que pensar agora para que o São Paulo volte aos trilhos o quanto antes. Afinal de contas, ainda tem muito jogo pela frente, muitos pontos em disputa e essa reta final de campeonato promete muito, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. Faltam agora para a maioria 10 jogos para a conclusão da Série A de 2020, que continua em 2021. A gente se encontra amanhã com muito mais por aqui no Papo de Esporte e eu espero por você. Lembrando que você nos acompanha também através do YouTube, canal Papo de Esporte e aqui, claro, na Rádio Conselheiro FM. Forte abraço e até a próxima. Guilherme Faria para 87,7 em todas as plataformas.